Oi, pessoal! Na nossa aula de hoje estarei explicando para vocês sobre laços de repetição com pré-teste, utilizando a linguagem C, e também vou resgatar a questão do if e else encadeado, como é que a gente pode criar essa estrutura de decisão de forma mais otimizada para melhorar a eficiência do nosso código. Tudo isso na nossa aula de hoje, tá bom? Vamos começar então falando aqui do if e else encadeado. Consiste nessa possibilidade de você amarrar toda a estrutura de decisão, tornando dessa maneira o seu código mais eficiente, né? Pois quando uma condição for verdadeira, ele não vai precisar mais verificar as próximas condições. É o que nós estamos vendo aqui nessa estrutura if, né, que verifica uma determinada condição. Se for verdadeira, ele executa essa instrução que está aqui. Se não, ele verifica uma outra condição e assim por diante. Mas percebam que como está essa estrutura amarrada, né, que a gente chama de if else encadeado, se essa primeira condição for verdadeira, ele não vai mais verificar as duas próximas e assim por diante, né? Percebam também que eu não estou abrindo e fechando chaves, né? Justamente porque só tem uma instrução dentro de cada condição. Então, nesse primeiro if, se for verdadeiro, ele executa essa instrução. Essa segunda condição, se for verdadeira, ele executa somente essa instrução e assim por diante, né? Então, não foi necessário colocar chaves aqui. Porém, se eu tiver mais de uma instrução dentro de cada um desses ifs, aí é necessário, obrigatório, colocar as chaves para que ele entenda que todo esse bloco aqui, ó, vai ser executado se essa condição for verdadeira. Todo esse bloco vai ser executado se essa segunda condição for verdadeira. E todo esse bloco vai ser executado se essa terceira condição for verdadeira. Perceba então que a questão das chaves só é obrigatória se tiver mais de uma instrução dentro de cada uma das condições. A gente falou isso na aula passada, só estou resgatando novamente. Mas ambas as estruturas estão encadeadas. Desse modo, o nosso código se torna mais eficiente. Anotado? Ok? Vamos ver então um exemplo mais prático desse if encadeado, né? Vamos ver aqui um algoritmo de classificação de idade, onde vai ser determinado adulto quem tiver uma idade maior ou igual a 18 anos, adolescente quem tem uma idade maior ou igual a 14 e menor que 18, e criança quem tiver uma idade menor ou igual a 13, tá? Fizemos essa classificação aqui só para a gente testar o nosso algoritmo. Criei uma variável idade do tipo inteiro, né? Do tipo int aqui. Solicitei do usuário que ele entrasse com a idade, então digite sua idade. O usuário vai lá e digita. Quando ele apertar Enter, vai ser guardado aonde? No endereço de memória da variável idade. Por isso tem esse E comercial aqui na idade. Utilizamos aqui o operador de formatação %d, porque é do tipo int. Beleza, tudo tranquilo. E aí, com a variável idade preenchida com a resposta do usuário ali, eu vou verificar se idade for maior ou igual a 18. Ele vai printar na tela, vai escrever na tela adulto. Se não, se isso aqui não der verdadeiro, aí que ele passa para a segunda condição. Se idade maior ou igual a 14 e aqui é o nosso conectivo lógico, o e, né? E a idade também for menor que 18, se tiver entre 14 e 17 anos, né, nessa faixa aí, vai ser considerado, então, vai escrever na tela adolescente. Se não, se a idade for menor ou igual a 13, aí ele escreve criança. Perceba então que as condições estão encadeadas. Só verifica os próximos ifs caso, né, dê falso nos ifs anteriores. Tá? Se por acaso ele entrar nessa primeira condição, ele nem verifica mais se é adolescente ou criança, porque já está estabelecido ali que ele é adulto. Beleza? Parece meio lógico isso, mas tem muito programador que faz os ifs soltos, sem estar amarrado do jeito que está aqui. Bora ver um outro exemplo aqui, ó. Onde aqui eu estou dizendo o seguinte: os ifs encadeados é diferente, tá? Esse sinalzinho aqui é diferente, tá? Na linguagem C, de vários ifs isolados, digamos assim. Temos aqui a mesma situação, tá? Só eu coloquei de cor vermelha para diferenciar que aqui a gente vai estar mostrando um algoritmo onde os ifs, a minha estrutura condicional não está encadeada. Vamos ver aqui o exemplo, tá? Criei a variável idade, tudo certo. Pedi a idade do usuário, guardei na variável idade e aqui começa, ó. Percebo que eu tenho if, se a idade for maior ou igual a 18, adulto. Percebo que agora vem uma outra estrutura independente, tá? Se idade for maior ou igual a 14 e menor que 18, adolescente. Se idade for menor que igual a 13, criança. Então percebam que é uma mudança sutil, porém as condições estão independentes.
realiza verificações desnecessárias. Por mais que o usuário tenha digitado que ele tem 19 anos, né, por exemplo, ele entra aqui e verifica idade, que é 19, é maior ou igual a 18? É, deu verdadeiro, ele escreve adulto. Só que ainda assim ele vai verificar, idade está entre 14 e menor que 18? Não. Aí ainda vai verificar, idade é menor ou igual a 13? Não. Então ele vai fazer duas verificações desnecessárias, tá? E pensando na questão de otimização, de tornar o nosso código mais eficiente, é importante a gente ter, né, esse entendimento. Beleza? Anotado? Vamos então falar agora do nosso laço de repetição utilizando o while, né, que é o enquanto do antigo Visual G. Então, o while é um laço de repetição com pré-teste, o teste acontece no início, mais uma vez trazendo aqui a parte de definição, né? Esse tipo de estrutura executa suas instruções sempre que a condição for verdadeira, importante anotar isso também. Caso a condição seja falsa, o laço deixa de executar suas instruções. Ponto. Tá? Podendo não ser executado nenhuma vez. Então percebam que se na primeira vez que é executado o laço, na condição, como é feita no início, o teste, né? Se ele já der falso, logo ali ele não executa nenhuma vez as instruções desse bloco, dessa estrutura de repetição. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Podendo não ser executado, né, nenhuma vez. Tá? Se der falso logo na primeira condição, na primeira verificação, então ele nem entra nem executa o laço, tá? As instruções do laço. Basicamente, um laço de repetição é composto por três partes e a gente vai estar observando isso. Primeiro, inicialização, que a gente vai inicializar uma variável, né, com um valor qualquer, um valor que seja interessante para a execução do nosso laço. Então depende muito do que a gente quer fazer dentro do laço, tá? Ele vai interferir aqui no valor que a gente vai colocar na inicialização da variável. Segundo, verificação da condição. Aí ele faz a verificação, que o teste é feito no início, e depois que ele entra no laço, ele tem que fazer incremento ou decremento daquela variável para poder chegar ao momento dele sair do laço, senão ele entra no loop infinito, tá? Então a gente vai agora mostrar com um exemplo também para vocês cada um desses pontos aqui. Vamos lá. Nesse algoritmo, criei uma variável x do tipo inteiro, já estou jogando o valor inicial, ou seja, estou inicializando essa variável x com o valor zero. É importante isso, porque se você não define um valor, a linguagem guarda qualquer, né, valor aleatório lá dentro. Tá? Fica tipo um lixozinho lá. E aí quando você vai comparar se aquele valor que está dentro da variável é menor que 5, pode ser que não entre aqui. Então é importante você jogar um valor inicial para garantir que ele vale zero mesmo. Tá? Então isso aqui é a inicialização. E aí, segunda parte, verificação. Começa aqui o nosso while, né? Zero, né? Que é o valor de x aqui. É menor ou igual a 5? Sim, verdadeiro. Então ele entra. O que ele vai fazer? Vai escrever na tela o valor de x. Então aqui está o x. Ele vai entrar aqui no lugar do porcentagem d, que é do tipo. Por que esse operador? Porque é do tipo inteiro, né? Contra a barra n, ele vai dar uma quebra de linha logo na sequência para ficar um embaixo do outro. E pronto. Mas na primeira vez ele escreve 0 e dá uma nova linha, quebra a linha. Em seguida, o x, que era 0, recebe ele mesmo, que é 0 mais 1. X passa a ser 1. Tá? Então, isso aqui é a parte do incremento. Então, é necessário ter um incremento para fazer com que essa variável possa ir aumentando de valor a cada laço, né, a cada loop, para poder chegar um momento dela atingir um valor acima de 5, no nosso exemplo aqui. E aí, chega aqui em cima, ele verifica. Ó, 1 é menor ou igual a 5? É. Ele vai lá e escreve 1. E aí, x recebe ele mesmo, que é 1 mais 1, passa a ser 2. 2 menor ou igual a 5? Sim, vai lá e escreve 2. 3, e assim por diante. Então o resultado vai escrever 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo isso na tela do usuário, em milésimos de segundo vai ser feito isso. Quando ele escreve o 5 aqui, pela última vez, ele acabou de escrever o 5, x recebe ele mesmo, que é 5 mais 1, passa a ser 6. Quando ele chega aqui em cima, 6 é menor ou igual a 5? Não, deu falso. Então, como deu falso, deixou de executar o while. É isso, pessoal. Aí o que eu recomendo? Pega esse mesmo exemplo, coloca aí no seu ambiente, programa no C aí, utilizando essa mesma estrutura e executa para você ver na prática. Depois você aumenta isso aqui para 10, começa a variável x começando em 1, porque aí, em vez de ele escrever o 0, ele escreve 1. Depois faz esse incremento aqui de 2 em 2, coloca um 2 aqui que ele vai pulando de 2 em 2, para poder você conseguir resolver as atividades, né? E ter essa intimidade com a linguagem de programação, que é muito importante.
Vamos ver um outro exemplo aqui, que tem a inicialização de uma variável x, mantive o mesmo nome, só que agora eu percebo que começa em 5. Então, por quê? Porque agora eu vou fazer ele escrever de forma decrescente. Então, enquanto, percebo que eu já mudei o sinal aqui, então dependendo do que eu quero fazer, eu mudo o sinal, eu mudo o valor de inicialização, tá? E aí ele verifica, enquanto x, que é 5, for maior ou igual a zero, é verdadeiro? É, né? 5 é maior ou igual a zero. Então, na verificação, deu verdadeiro, ele escreve o 5, e aí, ó, x, que é 5, recebe ele mesmo, 5 menos 1, passa a ser 4. Percebe que agora que é um decremento, tá? Então, a gente vai estar a cada loop tirando 1 da variável x. Aí chega aqui em cima 4, maior ou igual a zero? Sim, escreve o 4. X recebe ele mesmo que é 4 menos 1, passa a ser 3. E aí ele vai escrevendo, ó, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Né? Então, percebam como é importante a gente entender essa questão de inicialização da variável para a gente ter, né, o início de um valor para ser verificado, para dar verdadeiro, né? Porque se não der verdadeiro aqui, se der falso logo de primeiro, ele nem executa isso aqui, ele sai do laço. Então, esse é o entendimento que a gente tem que ter. Então, dependendo do valor que a gente inicialize na variável, a gente tem que verificar na hora de fazer a comparação se vai dar verdadeiro para poder ele entrar, fazer o que a gente pretende aqui dentro do laço e aí fazer o decremento ou o incremento dependendo do que você quer fazer. Se vai aumentar o valor, se vai diminuir, tá? Para poder chegar um momento de dar falso aqui e sair. Lembrando, se você esquecer dessa parte do decremento ou incremento, ele entra no loop infinito porque o x nunca vai atingir a condição necessária para sair do laço de repetição. Pronto, basicamente é isso que você tem que fazer. E eu vou deixar aqui para vocês uma atividade para você treinar, né? Uma atividade utilizando a linguagem C e utilizando o while, tá? Que é justamente essa estrutura de repetição com pré-teste, teste no início. Faça um programa em C que imprima na tela uma lista de números crescentes de 1 até 50. Então você consegue aproveitar facilmente aí o nosso algoritmo, né? Só trocar ali. Faça um programa em C que imprima na tela uma lista de números decrescente de 50 até 1. Tranquilo também. Terceira, faça um programa em C que imprima na tela uma lista de números pares de 0 até 50. Então agora você vai ter que fazer uma mudançazinha ali no incremento e tal. Dá para resolver facilmente. E a questão 4, faça um programa em C que solicite do usuário um número positivo. Você vai pedir um número do usuário. Em seguida, o sistema deve imprimir na tela uma lista decrescente, tá? Começando pelo número informado pelo usuário até 1. Tá? Então veja que você vai pedir um número do usuário positivo e depois ele vai descontando 1 até chegar, né, de 1 em 1 até chegar no número 1. Tranquilo também. A diferença é que você vai interagir com o usuário para solicitar o número para você sair, né, descontando. Certinho? Beleza? Treine aí, é importantíssimo você estar praticando, fazendo esses exercícios, você vai criando ali, né, uma afinidade com a linguagem, sabendo identificar os erros. Quando aparecer algum erro, veja qual é o nome do erro, olhe a linha que está um pouco acima ou a linha abaixo, tá? Porque certamente é um ponto e vírgula, é uma chave que você esqueceu de fechar. Então tem que observar tudo isso e é errando que a gente vai aprendendo. Beleza? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Deixo aí mais uma vez o convite para conhecer as nossas redes sociais. Tem muito conteúdo bacana da área de informática, tá? Tanto no Instagram, TikTok, YouTube e assim por diante. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá. Tchau!